Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Você já teve a sensação de ouvir Deus falando com você? Você entendeu ou quer que eu desenhe? Eu sei, eu sei que eu também já tive essa sensação clara de que Deus estava querendo me chacoalhar e falar: você ainda não entendeu, quer que eu desenhe? A gente passou e passa por isso na escola, depois a faculdade, né, um técnico, uma faculdade, uma pós e por aí vai, aí segue, né? Na vida no geral, nos nossos aprendizados, né? Você faz um curso livre de inglês, um idioma, certo? Um espanhol, por aí vai. Tem hora que parece que o nosso cérebro faz e a gente não entende mais. E aí aquele professor, mestre, ou no caso dos pais ensinando os filhos, e por aí também a gente já pode pensar em mestres para os seus discípulos, né? Todo cristão é chamado para discipular. Parece que chega uma hora que aquela criatura que está aprendendo, ela não vai mais, ela fala, não, eu não consigo. E aí aquela outra criatura que está ensinando, não, às vezes não fala, muitas vezes não fala, mas fala, poxa, eu vou desenhar, vou ter que desenhar para meu filho entender, porque eu estou há 10 anos falando que não é bom tal coisa. E esta pessoa está há 10 anos, vira e mexe fazendo tal coisa. Eu vou ter que desenhar, ou o quê? Mas é normal. O texto que nós vamos ver hoje, nessa breve reflexão, e não tem como você falar que não é breve, você está vendo aí, ó, você está vendo o tempo. Te peguei! O texto que nós vamos ver nessa breve reflexão é um texto em Lucas capítulo 24. E os versículos que vamos pegar está entre o 13 e o 44. Não significa que vamos ler tudo isso. É uma história já conhecida e se você não conhece, depois você lê com mais calma lá. Nós vamos pegar alguns versos ali. Nosso pessoal da pregação expositiva tá palpitando o coração. Fica tranquilo, né? A gente caminha aqui bem profundo para poder fazer isso. Nós vamos pegar alguns versos para mostrar algo, porque aqui o nosso interesse hoje com esta mensagem é mostrar, é deixar Deus mostrar para a gente algo poderoso que é o centro, o coração pulsante do que todo cristão crê que é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, mas tem um coração pulsante que sem isso, isso aqui, né, cai. Então tudo está ligado, tudo está conectado, tudo está ganhando vida através desse coração pulsante que queima aqui na Bíblia, na palavra. Nós vamos falar sobre isso, o que é isso daí, certo? Então, esta mensagem de hoje, ela também, de certa forma, liga com o que nós falamos lá no Depois da Cruz, aquelas 3 mensagens. De certa forma, ao falarmos aqui sobre, você pode chamar de teologia bíblica, você pode chamar de a mensagem central da Bíblia, ou a mensagem única, né, unificada da Bíblia, a narrativa, ou a grande história da Bíblia, a grande narrativa da Bíblia, né? Que tem algo ali que é do começo ao fim, aquilo tá bombando ali. Aqui, né, nas nossas mãos tem, tá? Fica aí porque tem. Isto é o que enche também de vida aquilo que falamos ali na série Depois da Cruz, né? A ordem de Jesus para que todo cristão faça discípulo, que fará discípulo e assim vai, ela só ganha também vida e força quando nós entendemos isso daqui que nós vamos falar hoje, certo? Então vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado pela tua palavra. E pedimos para que o Senhor fale conosco através da tua palavra, como o Senhor falou que faria, que teu Santo Espírito abra nossa mente, nosso coração. Que a comunidade cristã das Boas Novas de Atibaia, os nossos irmãos da região e os nossos outros irmãos por aí possam ter a mente iluminada, aberta pelo Senhor, compreendendo o que o Senhor diz, sendo livre, liberto de tanto peso, de tanta coisa que o Senhor não quis que carregasse, e ter de novo o coração animado, queimando,
transbordando de amor pelo Senhor Jesus e olhando a vida com os olhos, com os óculos certos, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Se você também recebeu esse vídeo, chegou, clicou, não sei, você esbarrou nesse vídeo, saiba que Deus não está perdendo o ponto aqui, né? Não foi por acaso. Ele quis que você visse isso, então veja este vídeo até o final, beleza? O que nós vamos falar aqui hoje é sobre como a palavra de Deus ela tem uma unidade, ela do começo ao fim, da primeira página à última página, ela tem, você pode dizer, e claro, a gente vai ver que são várias histórias, são vários estilos literários, tem música, tem registro, né? Esse é filho desse, que é filho desse, que viveu tanto tempo. Você tem uma novela lá, você tem narrativas, histórias de ação. Você tem novela, aí a mulher fez tal coisa. Não acredito, o que o rei vai fazer? Nossa, são várias coisas. Então é uma coletânea, só que não é uma caixinha sortida, né? Que você gira lá, você pega lá e fala... Jesus chorou, era tudo que eu precisava para me entregar para minha depressão, eu sabia, eu não vou, não é uma caixa de promessa, não, ela tem um início, tem um fim, tem um meio, ela tem um ápice e ela é toda ligada, ela tem uma mensagem central e é isso que queima para os cristãos, esta é a mensagem, certo? São várias histórias, tem vários personagens ali, mas é uma história só, é a história de Deus. Esta é a história de Deus e o ser humano, e como Deus está reconciliando, trazendo de volta o ser humano para a presença dele, né? Para estar de novo na presença dele, através de Jesus. Então, Jesus é a ponte, é o caminho, é aquele que vem trazer salvação. Quando falamos de salvação, fala salvação, vida eterna, vida eterna, vida eterna. Mas é a história de Deus trazendo de volta o homem que se desconectou dele por causa do pecado a ele. Então, do começo ao fim. É isso. E aí, beleza, vamos explorar isso daqui. Lucas capítulo 24, verso 13 ali para frente, certo? No caminho de Emaús, né? Isso aqui é na ressurreição de Jesus, no terceiro dia, mas tinham 2 discípulos indo embora, eles não ouviram as notícias, estavam indo embora, certo? Olha o verso 15. Enquanto conversavam, discutiam, e o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? E ele explica, né? Poxa, tinha um cara, falando para Jesus, tinha um cara que, o Jesus, ele era lá de Nazaré, e ele era um profeta, ele falava, a gente sabia que ele falava por Deus, e ele fazia milagre, ele fazia várias coisas, e aí a gente achava que ele ia ser a redenção de Israel, né? Pensa você e os teus problemas, a tua história. Eu achei que esse Jesus, que essas coisas aí de igreja ia ser finalmente o negócio, finalmente eu ia ser contratado naquele emprego, finalmente minha família ia dar certo. Eu achava, eles falam, e nós achávamos que ele ia ser a redenção de Israel, mas ele morreu. E Jesus do lado, né? Fala, conte-me mais sobre isso. No verso 21, né, você tem essa declaração, e nós esperávamos que ele era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que isso tudo aconteceu, o dia que Jesus ressuscitou, e ali eles estavam diante de Jesus sem conseguir ver. Nós, muitas vezes, caminhamos pela vida sem entender as coisas, e Deus tem que chacoalhar a gente e falar, você entendeu ou quer que eu desenhe? Aí antes da sua mente ir para várias coisas, falar, é mesmo, eu tenho que parar com aquilo e tenho que começar aquilo. Calma, nós também como cristãos, muitas vezes nós estamos lendo, indo para a igreja, fazendo, cantando, saindo e vivendo nossas vidas, e Deus está falando, e aí, vocês querem que eu desenhe?
porque vocês estão ainda usando a palavra que eu dei para vocês como uma colcha de retalhos, como uma caixinha de promessa que você gira, tira um do dia, quando tira, quando gira, quando vai. E aí, e você lê um negócio lá, se aplica de qualquer jeito, e nós achávamos que ele ia ser, e vive a vida de qualquer jeito. Deus vai abrir os olhos destes dois discípulos? Você sabe que vai. A pergunta é: Deus vai abrir os seus olhos, os meus olhos, os nossos corações para enxergar que a palavra de Deus é uma história única, né? Ela tem várias histórias e capítulos, tem, mas ela é uma única mensagem. Será que finalmente Deus vai chacoalhar a gente e falar: eu preciso desenhar? E quais são os benefícios da gente entender isso, de que aqui tem uma história só e a gente não precisa ficar tentando aplicar um monte de coisa que não serve pra gente, não tem a intenção, Deus não quis que certas coisas a gente ficasse tentando fazer funcionar para ver se sai um milagre do nada. Não, se eu tiver fé, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Eita. Verso 25. Enfim, os dois aqui estão perdidíssimos e do lado de Jesus e perdidos. E aí no verso 25, 26, 27, nós vemos a coisa mais linda que eu acho, que é o que a gente chama de teologia bíblica, que é o que a gente chama, você pode chamar de a mensagem única da Bíblia de redenção em Jesus, certo? 25. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras, ou seja, todo o Antigo Testamento. Vamos botar aqui em miúdos, né? Jesus pegou os cabras lá, sentou, falou: vocês, gente, como vocês são, a cabeça de vocês, como eu posso dizer, falta pensamento. Como vocês são, como é que tá aqui? Como vocês custam a entender, né? A gente está tentando pegar no tranco aí e não está pegando. Como vocês são devagar em entendimento, o coração de vocês demora para pegar ali, para entender, certo? São as palavras que Jesus usa, eu não estou tentando ser irônico e ácido aqui, tá? Como custa entender, como a gente custa entender e a gente parar de querer colocar na Bíblia, querer colocar na igreja, querer colocar no nosso relacionamento com Deus as nossas coisas. A gente vem para a Bíblia, abre e começa a jogar as nossas coisas aqui, é lógico que a gente não vai entender. A gente é bem difícil mesmo de entender desse jeito, a gente não ouve o que Deus está falando. E esse aqui, agora fica o ponto aqui para o discipulado, né? Todo cristão é chamado para fazer discípulos. Esta aqui é uma tarefa de discipuladores. Então, se a gente não faz isso com o discípulo, ele vai ficar afogado sim com tanta história, com tanta coisa e não tem ninguém para ajudar ele. Como é que ele abre lá em Juízes, vê uma história de Sansão e não vai achar que ele também de vez em quando não pode ir para o lugar que Sansão foi antes de cumprir o que ele tinha que cumprir? Explique-me isso, ateus. Não, brincadeira. Mas olha o ponto, né? Então, começando por Moisés, e isso aqui é típico e clássico de falar. Moisés, né? Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis até Deuteronômio. Começando então pelos livros que Moisés escreveu e indo por todo o Antigo Testamento, Jesus mostrou o que já estava escrito sobre ele. Certo? Então, quando a gente lê lá que Jesus mandou ensinar tudo que ele ordenou, então vou pegar, né, tem um jeito de algumas igrejas cristãs, protestantes, de pegar o Novo Testamento e rasgar o Antigo. Não, estamos na graça, ok? É a graça, sempre foi graça. Olhando direitinho, sempre foi graça. E a gente rasga o Antigo Testamento.
É assim? Não é assim. Jesus acabou de fazer, que ele mostra em todo ponto ali. Olha como já tinha sinal aqui de que eu viria, de que o ser humano nunca cumpriria. Olha como nós, a Trindade, né, o único Deus, já estávamos mostrando que era necessário alguém pagar o preço, alguém cumprir, alguém fazer a obra que você, ser humano, você, meu amigo que está assistindo isso, você não consegue. Jesus fez isso com esses dois e praticamente fez aquilo que a gente começou o vídeo, né? Eu vou precisar desenhar, mas o lindo é que Jesus faz isso, Deus faz isso conosco com toda a paciência. Então, às vezes os nossos pais perdem a paciência, às vezes o pastor perde a paciência. Eu nunca perderia, porque olha só, não, olha o tanto de cabelo branco aqui. A barba já não tem barba preta mais. Mas Deus não perde a paciência com a gente. Então, quando ele fala que vai desenhar, é porque ele é bondoso, né? Ele não está brigando com a gente, né? Mas tem uma chamada aí de tipo, não dá para ficar abrindo a nossa palavra, né? Abrindo a Bíblia e caçando coisa que a gente só quer, ok? Ou tentando inventar coisa, enfim, por aí vai. Então podem ter várias histórias aqui, podem ter vários capítulos, a gente consegue agrupar esses capítulos em capítulos maiores, com certeza, mas no final das contas é uma mensagem só. O problema que é posto é que o homem se desconectou de Deus porque ele busca sempre o seu, né, que eu quero fazer do meu jeito. Então a gente saiu da presença de Deus. Mas tem uma única mensagem que é Deus está trazendo redenção, né? Deus está trazendo reconciliação dos homens que são pecadores, todos são, através de Jesus. E as páginas da Bíblia elas vão levantando essa tensão até a hora que a gente fala, meu, não tem jeito, quando a gente achava que era tal, não era. Eu achava que era Davi e tá, lembra, não é, a Bíblia não é então para isso, seja como Davi, seja como Abraão. Quando você acha que vai com o melhor dos melhores, você fala, ih, não foi. Bom, pelo menos ele teve um filho, né? Vai que seja esse, né? O cara é mais sábio. Aí, o cara teve 1000 mulheres, não, e com certeza esse não vai ser o cara que vai trazer a salvação. Aí, e a coisa vai, divide, piora, luta, vai, melhora, vai. Não é sobre quanto a gente pode acertar ou não. No final das contas, a palavra toda estava mostrando para a gente, trazendo essa atenção, que Deus estava o tempo todo no controle, mas quando a gente abre o Novo Testamento, a gente finalmente respira aliviado, pois o herói dessa trama toda chegou. Abre em Mateus, abre em Marcos, abre em Lucas, abre em João. Cada abertura desses evangelhos você consegue perceber o alívio que vinha sendo, que traz, que chega, que cai para a gente. De toda essa tensão, né? Quem vai cumprir? Quem vai cumprir tudo isso? Como que essas coisas, que essa novela aqui, que acabou mal, agora bem, agora mal de novo, agora que a gente achou que ia, ai meu Deus, quem que vai fazer isso funcionar? Você abre em um evangelho, você começa, chegou o nosso herói. Esse é o clímax. Esta é a história. A redenção vem através de Jesus. O homem, de novo, nós, você, de novo poder ter acesso a Deus, nunca foi por boas obras, por acertar as leis, nunca foi pelo namastê e acertar o segredo, né? Para quem já caminha mais perto de grupos cristãos, nunca foi você fazer tudo certinho. Você viu que não deu certo. Nunca, se você caminhou perto de gente mais do fogo aí, não é também sobre o mistério. Eis que te digo, esse é o mistério. O mistério Deus revelou aqui. Jesus acabou de revelar com esses dois. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Quer ver como isso também, a gente consegue ver isso em outros lugares acontecendo? Se você quiser deixar marcado aí, tá? Porque Jesus faz isso aí com os 11. Mas olha o que em Atos capítulo 8. Atos 8, né? Atos. Olha o que Filipe, isso, Atos 8, do verso 26 até
35. Filipe, isso aí a igreja já nasceu, né? Então, as pessoas sendo espalhadas também por causa da perseguição. Você tem Filipe, né? Aqui um dos, não apóstolos, mas outros homens que estavam ajudando na igreja. O Espírito Santo fala para ele, vai para tal lugar. E aí depois quando ele vai, não tá pregando para multidões, tá bom? Discipuladores, nem sempre é com multidões, tá bom? De repente você encontrou a pessoa e aí Deus fala com essa pessoa. E aí ele chegou perto, viu esse rapaz da Etiópia lendo o livro de Isaías, tá bom? Eu estou resumindo aqui, depois você marca e lê. Ele estava lendo o livro de Isaías e aí Filipe cola ali na carruagem, vai ouvindo e aí olha o verso 30. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. E aí ele mostra a passagem que está lendo. E aqui no verso 34, o eunuco pergunta a Filipe, esse etíope, né? Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 a 20, nós temos Paulo falando ali no meio de uma argumentação também, né? Como Jesus é o sim de Deus, né? Ele é o sim para todas as promessas de Deus. Tudo que foi sendo levantado aqui, né? Você fala, nossa, mas quem vai cumprir isso? Quem vai cumprir isso? Como é que isso aqui vai dar certo, né? O povo de Deus, Israel, não consegue salvar o mundo. Mas quem? Em Jesus estão todos os sims. Quem é aquele que Deus prometeu para Eva que um filho, um descendente dela, um humano, pisaria na cabeça da serpente, ou seja, acabaria com Satanás? Jesus. Quem que cumpriria aquilo que Deus falou para Abraão, que nele, né, através da descendência de Abraão, os povos da terra seriam abençoados? Jesus. Quem que cumpriria o que foi dito para Davi, né, que Deus falou para Davi, não vai ser você que vai construir um templo, né, vai ser um filho seu. Aliás, este vai reinar para sempre e ele que vai construir um templo, um lugar para eu morar. Jesus, e quando ele diz, né, ele está inaugurando um novo templo, uma nova morada para Deus, ele está falando sobre o povo de Deus. Você vê em Efésios, você vê em 1 Pedro, que os crentes, os cristãos, filhos de Deus, são pedras vivas numa construção, uma edificação que é a casa de Deus, onde Deus habita. Então, resumidíssimo aqui, né, o que a gente pode encontrar aqui no Antigo Testamento. Para todas as promessas de Deus que foram se acumulando em Jesus, tudo é sim. Só se cumpre nele. Quem é o sim daquela? É Jesus. Quem é o sim daquela? Jesus. Quem é o sim daquela? Jesus. Quem é o sim daquilo? Jesus. Quem é o sim daquela? Jesus. E isto é a mensagem unificada, central, o coração pulsante da palavra de Deus. Você pode anotar 2 Coríntios capítulo 1, do verso 18 a 20, você tem essa parte que eu te falei, os sims de Deus são cumpridos em Jesus, né? Ou as promessas de Deus têm todas um sim, será cumprido em Jesus. Volta para Lucas capítulo 24, e aí, verso 28 ao 30. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram com ele: Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu-o, deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Esse expor a Escritura, isso aqui é lindo demais, né? Primeiro que quando Jesus, né, ele teve que desenhar para eles entenderem, né? Então,
Então vamos comer aqui. Aí ele quebra o pão, né? Lembra como o quebrar do pão lembra que Jesus, né? Ele falou mesmo isso. Eu me dou por vocês, eu me quebro pelo ser humano que admite que é pecador. Eu me quebro por vocês, porque alguém precisa se quebrar, alguém precisa se dar. Quando ele faz isso com pão, aqueles dois finalmente viram desenhado a verdade de Deus, né? Aí sim eles perceberam, é Jesus. A mensagem inteira da Bíblia é sobre Jesus. A gente estava decepcionado, mas a gente não tinha entendido direito. Ele é o centro de tudo, ele é o coração pulsante da palavra de Deus, ele é o nosso Salvador, ele é aquele que nos coloca na história de Deus. E eu posso largar minha história, que eu achava, ele ia ser a redenção de Israel, ele é a redenção do mundo. O que eu queria era muito pouco. Mas eu queria comprar um carro, é muito pouco. Quando você enxerga finalmente que Jesus é o centro e essa mensagem, essa história toda aqui, ela é uma só e o herói dela é Jesus, isso leva a gente para um lugar, a gente está acabando aqui, um lugar de finalmente a gente pode entender, finalmente a gente pode, nosso coração queima, como eles falaram aqui, não, o nosso coração não estava queimando quando ele explicava para a gente. Discipuladores, é necessário explicar para os discípulos, tá? Eles precisam entender que Jesus é o cumprimento e que eles não são quem vão cumprir tudo, tá? Ajuda eles nesse processo. Então, quando a gente entende finalmente que é Jesus, o nosso coração finalmente queima, a gente finalmente tira o peso, ou é tirado, Deus tira de nós o peso da gente ser o tal. A história não é sobre a gente, tá bom? Eu sei que a gente está viciado com o Facebook para ser estrela, para ter 1000 compartilhamentos. Não é sobre você. Você pode ter 1 milhão de compartilhamentos, mas a história é sobre ele. E finalmente tira esse peso, porque quando tira o peso, você pode errar. E você pode levantar de novo, você fala, não perdi salvação, eu creio, Ele é a salvação. Jesus eu creio somente nele. Tira o peso, você não é o centro das histórias dos outros também, né? Você não precisa tentar encontrar uma vontade específica de Deus. A vontade de Deus é que conheçam Jesus como Salvador. E aí, mas o que Deus quer para minha vida? Viva a vida, né? A partir disso, tua vida ela se remodela, você trabalha, você faz suas coisas. Você quer um carro mesmo? Vai, trabalha e vai conseguir um carro. Mas com sabedoria, com a vida de Deus pulsando em você, por causa dessa simples verdade, você vai pensar 2, 3 vezes se você vai se colocar numa dívida ou não. Você tem coisa muito melhor e maior para pensar. Ficar sem carro é grandes coisas? Lógico que não, eu estou na maior história do mundo. Deus está salvando pecadores através de Jesus. E eu faço parte disso. Eu sou da família dele agora. Eu estou nessa missão com ele. A gente não precisa encontrar segredo. O universo conspira, a energia, namastê. Não precisa encontrar o mistério. Eis que te digo, o mistério está revelado. Lê Gálatas, lê Efésios, lê Colossenses. O mistério já foi revelado. É Jesus. Para muitos ficou encoberto. E Abraão, Davi, um monte deles queria saber quando, quem, como seria. Nós sabemos, o mistério está revelado e é Jesus, certo? Isso, meu amigo, acabando aqui, te dá um norte, te dá uma linha para você ler a tua Bíblia. Você não precisa ser mestre. Ai, meu Deus, como é que eu vou saber? Isso aqui já te dá uma linha para você ler. Deus está desenvolvendo isso, você pode ir com calma. Isso que te ajuda a conhecer mais Deus e, com certeza, a amar mais a Jesus e praticar mais o que ele te propõe para praticar, sem neura. Você não precisa encontrar nenhum segredo e tentar, tá? Beleza? Isso aqui te ajuda a ensinar as pessoas a lerem a Bíblia e também a caminharem com Deus, certo? Porque elas vão encontrar Jesus em todas as páginas da Bíblia, né? Isso aqui te ajuda a não se afogar em detalhes de época, cultura, de língua. Falar, mas eu não entendi nada disso aqui. Você não precisa se afogar nesses detalhes, você já tem a história principal. Você pode ir com calma, com o tempo. Tá bom, nem era tão importante. O mais importante é mesmo isso aqui que eu já tinha entendido, certo? Isso aqui que a gente acabou de falar te ajuda a ver princípios eternos na palavra de Deus, do começo ao fim. Você não rasga o Antigo Testamento. Você vai ver princípios, você vai amar cada vez mais Jesus, que fala, nossa, ele cumpriu aquilo. Nossa, ele cumpriu aquilo. Nossa, certo?
Você vai ver princípios, não um monte de lei, não um monte de história. Isso aqui vai te ajudar também a saber o que fazer com os exemplos difíceis e textos difíceis e exemplos difíceis da Bíblia, certo? Nós cremos que a palavra de Deus, a Bíblia, é a revelação de Deus. Isso não significa que a gente abre em qualquer lugar da Bíblia e fala, se está aqui é porque tem que fazer. Não, não, porque a gente claramente enxerga que o homem se desconectou, todo ser humano se desconectou de Deus. E que Deus está trazendo de volta, e isso tem o ápice em Jesus. Então você pode tranquilamente ver que um cara lá, né? Ai, não pode falar mal de Abraão, então tem que fazer isso aqui que ele fez. Não, você vai ver que Deus ajudou ele a melhorar, porque, nossa, rapaz, o próprio texto de Josué também fala que ele veio de uma família idólatra, tá bom? Não estou sendo herege aqui não, certo? Você pode abrir em lugares da Bíblia sem ter que... O que faz com esse texto aqui? Abraão, Davi, Josué, Sansão, Jefté, Simeão, Esther e por aí vai. Samuel, vai, tá bom? Eram pessoas de carne e osso, como eu e você não é obrigado a seguir tudo que está escrito ali, tá bom? Porque tem algo muito maior que Deus está mostrando para você. Deus estava conduzindo, ele esteve conduzindo e ele trouxe a redenção. Ele usou cada uma dessas histórias, mas para a história maior, que é a de Jesus, salvando aquele que reconhece que é pecador. Que Deus abençoe você. Que a mensagem transbordante das boas novas possam fazer sentido da primeira à última página. E a gente conversa mais sobre isso no domingo que vem, tá bom? Deus abençoe.